Boa tarde a todas e a todos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa que, como sabem, abraça um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Gabriela Ruivo Trindade e Nuno Gomes Garcia. A sessão de hoje conta com a participação da escritora brasileira Fátima Nascimento, do escritor moçambicano Mélio Tinga, tendo como moderador do debate Nuno Gomes Garcia. Antes de lançar o debate, uma pequena apresentação dos nossos convidados. Fátima Nascimento nasceu em Salvador da Bahia, no Brasil, atualmente radicada na Alemanha, em Munique. É educadora infantil, escritora, editora de contos infantis e também ilustradora dos seus livros. Fátima Nascimento fundou em 2013 a editora Verlag, baseada em Munique, na Alemanha, com o lançamento do seu livro Die Rose Alba, em português, Alba, a Vitória Régia, uma fábula que se passa no Brasil. Como autora de contos infantis, publicou Die Rose Alba, Alba, a Vitória Régia, Gregor und das Ei, Gregório e o Ovo, e Onde está a Magia do Natal. Para adultos, publicou um livro de poemas Minha Baianidade Nagô, tem participado na Feira do Livro de Frankfurt e na Children's Books Fair de Bolonha. A editora Verlag lançou duas coletâneas, uma primeira dirigida ao grupo Mulherio das Letras Europas Outono Literário e uma segunda dirigida ao grupo Mulheres Brasileiras que se reinventaram pelo mundo, reedificações. Também apresenta leituras junto à comunidade brasileira com o grupo Língua de Herança em vários países da Europa. Em agosto de 2021, lançou um livro em Angola, publicado pela editora Acácias. Quanto a Mélio Tinga, nasceu em Maputo, Moçambique, estudou Educação Visual na Universidade Pedagógica e trabalha como designer de comunicação. Escreve contos, novelas e romances, publicou a Engenharia da Morte em 3 editoras, edição independente em 2020, edição da Caos e Letras no Brasil em 2021 e na edição da Humus em Portugal em 2021. Voo dos Fantasmas, outra publicação sua na Retail Publishing em 2018 e participou nas antologias Olhos Deslumbrados, Histórias de Maputo, pela Fundação Fernando Leite Couto em 2020, Memórias de Idai Funza em 2020, Idai Marcas em Verso e Prosa, em Gala Gala Edições 2020, O Hambúrguer que Matou Jorge, uma antologia de contos criminais moçambicanos pela Retail Publishing, em 2017. Coorganizou e participou nos Contos e Crónicas para Ler em Casa, volume 1 e 2, publicado por Literatas em 2020, e foi vencedor da 4ª edição do Prémio Literário Imprensa Nacional Casa da Moeda Eugénio Lisboa 2020 com o romance Marisa, um romance em que se destaca a qualidade literária de uma escrita premiada por notáveis registros poéticos. Foi também finalista do Prémio 10 de novembro de 2019, com o livro de contos Outro Dia, a Nuvem Evapora, e Prémio de Letras de Música Sensa Sons 2012. É colaborador permanente da revista Literatas, membro do movimento literário Cupa Luxa e membro do projeto lusófono Mapas de Confinamento. Quanto ao nosso moderador, Nuno Gomes Garcia, nasceu em Matosinhos, estudou História e foi arqueólogo, vive em Paris, onde é consultor editorial e divulgador da literatura lusófona na rádio e na imprensa escrita. Em 2014 foi finalista do Prémio Laia. Publicou 4 romances, Zalatun, pelo Manuscrito, em 2021, O Homem Domesticado, pela Casa das Letras, em 2017, cuja tradução será publicada em França, em 2021, O Dia em que o Sol se Apagou, pela Casa das Letras, em 2015, e O Soldado Sabino, em 2012, obra traduzida e publicada em francês sob o título Sabino ou Les Tribulations d'un soldat portugais dans la Grande Guerre, publicado pelas edições Petra em 2018.
Nuno Gomes Garcia, como sabem, é um dos mentores do projeto Mapas de Confinamento, juntamente com Gabriela Ruivo Trindade, e deixo-lhe a palavra. Muito obrigada a todos. Olá a todos, obrigado Cristina pela introdução. Obrigado Fátima, Mélia, por terem aceitado estar aqui connosco hoje. É sempre um prazer fazer estas pontes quase entre três continentes, a Europa, eu estou aqui em Paris, em França, Portugal, porque eu sou portuguesa, a Cristina é portuguesa e a Gulbenkian está sediada em Portugal, a Alemanha, onde a Fátima vive já há uns largos anos, apesar de ser jovem, muito, muito jovem ainda. Está lá há muitos anos. Nós daqui a pouco vamos falar desse seu trajeto de vida que é interessante, que é a Alemanha. E a África, Moçambique, que eu vou já falar disso, tem sido para mim uma descoberta literária muito interessante, principalmente com esta nova geração que está a aparecer em Moçambique. Bem, mais uma ponte que conseguimos fazer e este Mapas do Confinamento nasceu por isso é que se chama Mapas, que estamos a mapear este mundo português sob o pretexto, podia ser um pretexto mais positivo, mas é o pretexto desta pandemia, deste confinamento que esperemos nós, acontece uma vez em cada 100 anos e as formas como nós, nomeadamente os artistas, estão a viver e a sobreviver muitas vezes em relação a este problema histórico que nós estamos a ultrapassar. Deixa-me dizer só, antes de começar a fazer um balanço muito pessoal destes meses de mapas de confinamento, para mim foram meses de grande descoberta. Eu não conhecia o Mélio, não conhecia a Fátima e graças ao Mapas de Confinamento descobri não só os artistas, mas o seu trabalho e vamos conhecer agora as vidas deles e a forma como eles veem o mundo e como veem a história que está a acontecer aqui em frente aos nossos olhos. E vi também que cada artista, cada sociedade, cada país, cada Estado, cada governo tem as suas formas de tentar ultrapassar esta crise pandémica e social, e económica também. De certeza que as opiniões divergem, uns governos fazem de uma melhor maneira, outros de uma maneira menos boa. Depois, outro fenómeno marcante para mim pessoal em relação a este Mapas de Confinamento foi como o mundo da língua portuguesa se alargou. Eu nasci em Portugal, vivi em Portugal até aos 30 anos, depois vim para a França. Em França, como sabem, existe uma grande comunidade portuguesa e brasileira também crescente aqui, e portanto eu saí de Portugal, mas não saí da língua portuguesa, continuo, mas nestes últimos meses o mundo da língua portuguesa aumentou e ficou quase do tamanho de Júpiter neste momento. E falando mais uma vez de Moçambique, aquilo que eu falei há bocadinho, tenho descoberto, sem dúvida, muitos brasileiros, muitos angolanos, guineenses, muitos lusofalantes, artistas lusófonos que vivem fora dos respectivos países e em países que não falam português. Mas este fenómeno moçambicano a mim impressionou muito porque eu tenho realmente o Mélio, eu lembro do Mélio, por isso é que ele está aqui também, por causa da qualidade tremenda daquilo que escreve, apesar da juventude patente aqui no seu rosto, mas também o Agnaldo, muitos, para mim a grande escritora moçambicana que ganhou o prémio Camões há uns dias. Portanto, é um país que eu noto que está a explodir do ponto de vista literário e que certeza que tem muito para acrescentar não só à literatura, mas também às culturas lusófonas, não é? E depois outra coisa, para terminar, e passo já a palavra, outra coisa que percebi, falando com os falantes de português que vivem fora de Portugal e fora da Europa, é que nós temos de começar a falar abertamente, eu quando digo nós, principalmente portugueses, de um passado colonial que foi doloroso e no qual a língua portuguesa foi um dos instrumentos de opressão. Portanto, eu amo a minha língua, como calculo que vocês também a amem, mas não podemos esquecer que esta língua que nos parece belíssima e que faz bela poesia e belos romances, foi também um instrumento de opressão durante muitos séculos. E parece-me que isto é um problema muito mal resolvido, nomeadamente em Portugal. Eu vivo aqui em França, em que também há um problema colonial, mas parece melhor resolvido que em Portugal. E se nós quisermos que a nossa língua seja um instrumento
instrumento de poder, eu não queria muito bem dizer isto, mas que seja uma língua global, um instrumento em que nós e as gerações futuras que falam português possam utilizá-lo como forma de afirmação também. Nós temos de ultrapassar juntos, todos os povos que falam português juntos, temos de ultrapassar este terrível passado, porque só assim é que nos podemos afirmar enquanto língua, vá. Mas eu acho que creio de certeza que vocês vão ter vontade de falar disso daqui a pouco. Bem, deixa-me então começar vou começar por ti, Fátima, mas isso é uma pergunta para os dois. Eu começo por perguntar o que significa para vocês, enquanto artistas, enquanto pessoas, projetos como este do Mapas do Confinamento, que são capazes de unir vários continentes, vários artistas, várias culturas, todas subordinadas a uma coisa que nos une a todos. Nós podemos ser todos muito diferentes, estar cada um no seu lado do oceano, mas há esta coisa que é esta língua portuguesa que nos une, com o passado, como já disse, um passado doloroso, mas que esperemos que tenha um futuro promissor. O que é que vocês sentiram como eu que o vosso mundo também aumentou com este projeto e com projetos deste género? Podes começar, Fátima. Sim, primeiro eu queria agradecer, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer imenso. Mudou várias coisas. Quando eu recebo no Facebook agora vários pedidos de amizade de Angola, eu acho isso muito interessante, né? Até então, um país distante. E hoje, então, eu tenho mais contato com pessoas de Angola, que também escrevem. E isso foi para mim tão interessante, abriu assim uma porta para um mundo em uma língua, mesmo sendo a nossa língua o português, mas um mundo totalmente diferente, né? E foi para mim muito, muito gostoso. Quando a Gabriela me convidou, eu falei para ela, olha, eu escrevo mais contos para criança, né? Será que tem uma brecha para eu trabalhar com isso? Ela falou, não, escreve. E aí eu fiz a Gina no confinamento e não esperava a reação das pessoas, né? Em Angola, que leram o meu texto e que acharam bonito e que escrevem para mim. Então, isso, assim, foi uma emoção muito grande. Foi, assim, né? A nossa língua se encontrando realmente, né? Então o teu Dando mundo também valor à aumentou. língua, isso. E tu, Méli? O teu mundo está maior? A prova disso, desculpe, boa tarde. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Nuno, boa tarde a todos. Nuno, a prova disso, a prova de que o meu mundo aumentou é que estou agora perante o Nuno, estamos aqui a conversar, estou perante também a Fátima. Sem dúvidas que é um projeto interessantíssimo e que tem estado a permitir-nos essas conexões, essas ligações interessantes, tem estado a permitir-nos conhecer outras formas de pensar e de fazer a literatura, tem estado a ampliar esse campo, porque muitas das vezes o artista, o escritor, ele trabalha sozinho, está fechado e eu, de natureza, sou uma pessoa assim muito fechada, muito tímida. Então, ter nas mãos ou estar dentro deste mapa amplo permitiu-me sim conhecer mais pessoas, conhecer mais estilos, ver. Aliás, hoje mesmo eu li o texto da Fátima, que não conhecia a Fátima, portanto, sim, o Mapas de Confinamento tem estado a contribuir para ampliar horizontes e para conhecer mais pessoas, mais projetos interessantes e trocar ideias como temos estado a fazer, Nuno. Então já valeu a pena. Estamos os três, pelo menos os três, beneficiamos alguma coisa com isto. Mel, vamos falar um bocadinho do teu trabalho. Não vou repetir porque a Cristina já disse os títulos, as publicações, quem publicou, os prémios que recebeste. Mas eu vou começar por ler uma sinopse do teu livro. Não toda, mas uma parte. Que é o do teu livro Engenharia da Morte. E diz assim, perdoem-me estar a ler, mas é muito rápido. O corpo de uma menina está imerso numa poça de sangue, morta depois de ver o irmão nu sobre a madrasta. O velho empregado de um funcionário da ONU mata um cão que falava irlandês.
Numa madrugada, o homem liga a uma estação radiofónica para dedicar a música de Richard Bona ao cavalo branco com que sonhar. O comboio descarrila, 2 homens e um cão sobrevivem. Bem, isto aqui, eu li os teus livros, e por esta sinopse vê que aquilo o que marca os teus livros é o inesperado absoluto. Quer dizer, o inesperado está lá. Quer dizer, ninguém vai liga para a rádio a dedicar uma música a um cavalo branco com o qual se sonhou, não é? E até não só o inesperado, mas até o absurdo, não é? E o absurdo liga-nos a este momento que nós estamos a viver no último ano e meio, que são coisas que nós, se calhar, há 2, 3 anos não imaginaríamos, nos pareceria tudo absurdo, não é? E que, se calhar, se pensarmos um bocadinho no passado, na história, se formos até à gripe espanhola, mas a memória das pessoas é extraordinariamente curta, portanto, eles não vão até 1918. Portanto, tudo isto que nós estamos a viver agora, há meia dúzia de anos consideraríamos absurdo, fantástico, parte da ficção científica, de um filme de Hollywood. O que eu te pergunto, tu que escreves livros como esta sinopse mostra, o que te pergunto é que se as obras literárias, como as tuas, e também de certa forma como aquilo que eu escrevo, e que nos apresentam cenários fantásticos, especulativos, ou aparentemente absurdos até, não é? Como esta do cavalo branco, tu achas que obras como estas, especulativas, de antecipação, poderão ter o condão de preparar a humanidade para momentos de ruptura, como este, que às vezes podem cheirar quase a fim do mundo? Nós sentimos isso quando vivemos nas nossas cidades vazias, não é? Cheirava ali um bocadinho quase a fim do mundo. Ou seja, para terminar, se ficcionar momentos limite, como os que tu fazes, de grande crise, nos pode ultrapassar estas mesmas crises. Ou seja, graças à ficção já foram antecipadas, percebes? Ou seja, a antecipação levou-nos a pensar alguma coisa que finalmente aconteceu e por isso nós estamos melhor preparados. Desculpa se ter sido tão longo. Bom, vou tentar responder e se não responder, ainda bem. Sim, Nuno, eu acho que os livros, no seu todo, eles devem ser capazes de nos preparar para a vida. Devem ser capazes de nos preparar para o futuro. Eu sempre que escrevo penso nisso, tenho isso em mente. E sou apaixonado também por livros que, de alguma forma, eles preparam-me para alguma coisa por vir. Portanto, e talvez, de alguma forma, e num outro olhar, não é assim tão distante da realidade, porque não sei se isso acontece aí na França ou em Portugal, mas há assim, cenários que a gente vive em Moçambique, por exemplo, que a gente acha que não é possível. Isto é fictício. A ficção parece superar a própria... Aliás, a realidade parece superar a ficção. Portanto, para um escritor que está em Moçambique, isso já, eu acho que serve para Fátima e para si, Nuno, talvez não seja assim tão difícil ter de trabalhar a ficção, porque tu já vives num cenário difícil, num cenário que exige uma capacidade de resiliência muito grande. Daí ser, às vezes, a realidade a superar a ficção. Mas, assim, a responder à sua questão, eu acho que sim, os livros devem ser capazes de nos preparar para o futuro, ou então serem capazes de nos fazer, que é importante também para a nossa imaginação, serem capazes de nos fazer sair do chão, sair do cenário real, passar para um outro estágio, passar para uma outra atmosfera. Nós falaremos daqui a pouco sobre a situação moçambicana. E tu, Fátima, tu achas que este tipo de registro literário do Mélio, como o Mélio disse, toda a boa literatura, pode servir de alerta, de wake-up call, como se diz agora em português, para que as nossas sociedades consigam ponderar o imponderável e antecipar algo que, apesar de parecer improvável, poderá acontecer? Acredito que sim, porque na leitura a gente sonha. Então, se a gente vê uma ficção,
e que depois vira uma realidade, você já viveu isso em você, então você vai ter uma outra percepção, né? Porque, como você estava falando, quando aconteceu o Corona-19, e que, quer dizer, foi uma coisa que nós, agora, nossa cidade, não tínhamos vivido uma coisa assim, né? A gente não passou por uma guerra, e, de repente, um vírus matando, levando várias pessoas. Então, isso eu não tinha vivido antes. Então, isso foi um choque maior. Mas se eu tivesse lido alguma coisa falando que viria, você já estaria preparado. Eu acredito que o livro, a leitura, as histórias contadas, faz você viajar no futuro e voltar a si, e caso aconteça essa realidade, não ser tão chocante, né? Porque hoje, aqui, eu moro na Alemanha, então o tema é sempre a guerra. É sempre ainda a guerra, tudo que aconteceu, mas já teve uma história no livro, então é muito mais fácil conviver com isso, né? A literatura como forma também de nos questionarmos, não é? E de encontrar soluções. Uhum. Bem, vamos falar de uma coisa mais alegre, Fátima, vamos falar do teu trajeto. Tu saíste muito jovem de Salvador da Bahia. Eu não sei como é que alguém consegue sair de Salvador da Bahia, porque passa um bom tempo. E foste também Munique, e Munique também, no sul da Alemanha também, o tempo também não é mau. E tu foste para o Munique, lá está, para participar, segundo o que percebi, na construção de um albergue ecológico. Conta-nos como é que isso foi. Na realidade, eu saí com 26 anos de Salvador. Saí, na realidade, na fuga, à procura de uma coisa melhor. Porque, como o Mélio falou, a realidade do Brasil sempre foi e continua sendo, né? Muito Também vamos falar disso. para o povo brasileiro, então é muito difícil. Então foi realmente uma chance que eu tive. Eu conheci uma pessoa que tinha esse hostel aqui, que fazia parte desse hostel. Eram 7 alemães que tinham isso, e me foi um convite para trabalhar. Então eu vim com 26 anos para cá, onde também já tinha um brasileiro aqui do Sul. Foram os únicos brasileiros nesse projeto. O resto eram americanos, australianos, e ali fiquei 8 anos nesse projeto. Não foi para frente. O hostel 8 anos e não foi para frente. não, é porque era essa ideia ecológica e eles queriam não gastar dinheiro, né? O alemão tem uma coisa assim de usar a mão de obra o mais que ele consiga de graça, né? Então, como a gente ganhava ainda em marco, ganhávamos 400 marcos, tínhamos direito a morar nesse hostel, mas dentro de um cubículozinho com outros todos juntos. Eram jovens, faziam festa, ninguém levou nada a sério. Mas o hostel existe, se chama Foiu, e é no centro da cidade, continua lá, não com essa ideia ecológica, mas continua. Então, aqui, conheci meu esposo, fiquei. A criar raízes na Alemanha. Criar raízes. O teu esposo é alemão. É um alemão, sim. Criar raízes e essa... Depois foste estudar, não é? Psicologia, pedagogia para a universidade, como é que foi? Eu não entendi, desculpe. Foste estudar pedagogia? Sim. Aí fiz, porque eu já trabalhava com crianças no Brasil também. Aí fui fazer aqui, fiz os estudos, comecei a trabalhar, hoje eu trabalho para o estado de Munique. Quer dizer, o que eu ganhei aqui, eu sempre digo, eu ganhei um pai que eu não tive no Brasil, que é a Alemanha, né? Me deu essa condição de ter um trabalho, de ter família e de, como mulher negra, de poder trabalhar como educadora com crianças, mostrando, então, essa identidade, né? Que às vezes falta para muitas crianças dentro das instituições. Uma pessoa então, negra. A adaptação à Alemanha foi fácil. Eu não consigo imaginar dois temperamentos. Não foi fácil. Depois é isso que eu tinha a dizer. Eu não consigo imaginar dois temperamentos tão diferentes como o temperamento de uma baiana e um temperamento da alguém da Bavária, não é? Do alemão. O calor humano baiano e aquela certa frieza interpessoal germânica. Eu conheço alguns alemãos, se calhar tive azar, mas há aquele distanciamento, uma certa frieza, pelo menos no início. Depois, pronto, nunca chegou ao ponto do abraço, mas... Sempre dando a mão. Mas, então assim, foi difícil a adaptação. Foi muito difícil, é uma solidão muito grande. Porque aqui não é uma coisa que você vai num bar, senta, toma uma cerveja e já começa uma conversação com alguém. Isso não existe.
Você vai, toma sua cerveja, paga, vai embora, não conheceu ninguém. Né? Essa é muito diferente de Salvador, você chega, já conhece todo mundo. Já Mesmo que não conheça, vale mesmo. Então, foi muito difícil para mim, sofri bastante, a solidão foi muito forte. E mesmo depois, tendo família, foi também muito forte essa coisa da solidão, porque aqui é tudo com... Eu ligo para você, Nuno, eu quero falar com você, você diz, ótimo, mas agora eu não tenho tempo. Em 3 meses a gente se fala. Aí você... Isso é muito forte. E continua sendo, mas você aprende e consegue... Mas agora o teu temperamento é mais brasileiro ou já começa a ser germânico? Eu acho que é alemão. É. Então, quando tu vais ao Brasil e as pessoas se aproximam muito de ti, tu dizes, alto lá. É muito estranho essa coisa de muito abraço e de falar muito e que você diz, a gente se conhece? Isso é estranho. Mélio, voltamos a Moçambique. Tu estás em Maputo, Mélio, não é? Neste momento. Assim? Sim, Nuno. Sim. Olha, nós já falamos sobre isto uma vez, tu e o Eduardo Kiv começaram há pouco um projeto que também é muito, muito interessante. Parece que esta pandemia as pessoas começaram a tirar projetos da cartola. E este projeto é o Catálogos. Quem quiser pode visitá-lo na internet. É um motor de busca, Catálogos, Moçambique e vai lá dar. O vosso objetivo foi criar uma plataforma, neste momento na internet, depois, porventura, irá sair da internet e tornar-se menos digital e mais real. E é uma plataforma que mapeia, lá está, que mapeia e agrega todos os autores moçambicanos. É esse o objetivo. Como é que surgiu esta ideia de teres feito isto com o Eduardo? Não, eu conheço o Eduardo há mais de 5 anos, acho que 5, 6, 7 anos. E já fizemos muita coisa juntos, já trabalhamos juntos num festival por várias edições e temos estado a ter várias conversas, desde antes do catálogo e depois, e temos estado a conversar com muita frequência. E como os dois somos escritores, estamos inseridos dentro do cenário literário aqui em Maputo, principalmente, nós já vínhamos há um tempo discutindo e conversando sobre um problema antigo, né? que era encontrar autores moçambicanos. Entras na internet para encontrar autores moçambicanos. Entravas, não encontravas. Entravas, encontravas uma lista de autores moçambicanos, na maior parte dos anos, que tenham publicado nos anos 80, alguns deles continuam vivos, mas a maior parte são autores mortos, e isso era um problema para nós, porque nós temos consciência de que os últimos 20 anos têm sido importantes para a literatura moçambicana, têm estado a aparecer jovens a escrever e a publicar coisas interessantes, e isso preocupava-nos, e ainda hoje preocupa-nos, porque nós estamos dentro desse grupo, estamos dentro dessa geração, que de alguma forma o livro, os seus nomes vão tendo essa limitação geográfica. Eles conhecem-se entre si, né? Mas o outro não os conhece. E foi a partir daí que nós pensamos isso. Pensamos, na verdade, a ideia de catálogos numa conversa assim despretensiosa, enquanto fazíamos uma outra atividade. Nós fazíamos a curadoria do Resiliência, que é um festival que acontece aqui em Maputo e é organizado pela Cavalo do Mar, e desde a segunda edição eu e o Eduardo temos estado a ser curadores desse festival. E estávamos ali a conversar. O festival também foi online, totalmente online. Então tínhamos espaço para nós dois estarmos ali a conversar enquanto realizávamos a transmissão do festival. E foi nesse momento que, não sei como, já não me lembro quem que acendeu a coisa, e fomos complementando a ideia e imediatamente começamos a escrever os pontos importantes sobre o que poderia ser. No momento não tínhamos o nome. Tínhamos o nome inicial e depois descartamos
porque descobrimos ao meio do percurso que significava uma coisa que não tinha nada a ver. Aliás, que tinha já um significado, tinha uma aplicação, que é um exercício que, para quem trabalha com literatura, com comunicação, percebe que isso é normal, acontece muitas vezes. Portanto, ficamos um bocadinho frustrados com isso e pronto, acho que acertamos logo a seguir, era e deveria ser de facto catálogos. Portanto, é uma plataforma que está a funcionar desde julho e temos estado a trabalhar focados no objetivo principal, que é mapear e divulgar autores, e no meio disso temos estado a fazer outro trabalho, que é também ajuda a divulgar o trabalho. Um trabalho informativo, não é? Vocês colocam lá notícias também. Sim, tem a parte informativa, tem a parte de facto de catalogação, de mapeamento de autores, mas depois tem uma outra parte que é o investimento que temos estado a fazer em produzir artigos com frases de autores. Neste momento temos estado a fazer esse trabalho com Ungulano Bakakosa, Suleiman Kassam, que são autores que são para a nossa geração, para grande parte da nossa geração, autores de referência. E pronto, então, portanto, vamos progredindo, vamos percebendo o que é que podemos, o que é que vamos associando ao propósito de catálogos, de forma a divulgar autores, de forma a potenciar a plataforma e a torná-la cada vez mais uma plataforma para todos os autores. E a recepção tem sido boa? Os autores têm aderido? Quantos autores é que vocês já têm registados? Neste momento, penso que estamos em torno de entre 20 a 30 autores, com uma previsão de, pelo menos até dezembro, é possível que a gente chegue a 40 autores. Mas vocês não têm uma baliza etária, quer dizer, não é só, por exemplo, não. Escritores que apareceram depois da independência. Não, é todo autor moçambicano. Aliás, nós abrimos também um espaço que não é só autor de literatura como tal, não é só autor de poesia, de romance, de crônica, inclui também autores de livros científicos, claro. Qualquer outro género. Portanto, desde que seja autor, desde que tenha um livro publicado, pode ser mapeado, pode ser registrado e pode constar da plataforma. Mas deixa-me falar um bocadinho, deixa-me fazer esta pergunta. Na introdução eu disse que estou, certamente por ser profundamente ignorante em relação à literatura angolana, ou por não me ter, moçambicana, ou por não me ter atualizado. Esta nova geração de escritores moçambicanos, mais ou menos à volta ali dos 30, 40 anos, eu tenho a impressão, eu conheço alguns, um punhado deles, entre os quais tu. E eu tenho a impressão que a literatura moçambicana está a passar por um ótimo momento em que começam a aparecer novos autores quase debaixo de uma pedra, não é? Estou certo ou errado? Tu tens esta impressão também? Está certo, Nuno, isso é uma certeza. Temos estado a ter um bom movimento literário, não só em termos de movimento, de ativismo, mas também de escrita, de publicação, de novas vozes a aparecerem. Maioritariamente poetas, depois temos um lado em que temos também prosadores, mas sempre foi assim. Por isso, em relação a Angola, há uma brincadeira, uma comparação que se faz, que Angola é o país dos prosadores, Moçambique, o país dos poetas, porque a maior parte das publicações tende a ser maioritariamente de poesia, mas temos estado a ter novas vozes interessantes na poesia, assim como na prosa. E para além disso, um outro elemento importante é que já não são apenas 2, 3, 4 editoras que têm possibilidade de publicar. Temos estado a ter novas editoras que atrevem-se até a fazer publicações online, o que antes era quase impossível. Os autores não estão dependentes apenas de um único organismo, não estão dependentes apenas de uma única editora. Eles têm possibilidades e abertura também que se vai criando em termos de, por exemplo, de legalização das editoras, das instituições que têm interesse em publicar, em trabalhar com livro. Isso também
abre um espaço. O acesso à internet também abre um espaço de... Notas uma melhoria a nível de infraestrutura? Sem dúvidas, Nuno. Isso tem estado... O resultado disso é a quantidade de publicações que temos estado a ter. E dentro dessa quantidade de publicações, isso tem uma implicação também no número de publicações de qualidade que vamos tendo ao longo desses últimos anos. Claro que há desafios que permanecem em termos de distribuição de livro. Claro. E, por exemplo, se eu publico um livro em Maputo, como é que permite que o livro circule por todas as províncias do país, que é um país que é grande. Nós, para termos a ideia da fronteira com a Tanzânia da Tanzânia até a África do Sul, quantos quilómetros são? Da fronteira norte à fronteira sul? Não posso precisar são agora. Milhares, não é? Não posso precisar agora, mas... Uns 3 mil, talvez. Estamos a falar de só para perceber a densidade populacional, mais de 30 milhões de habitantes. Portanto, para fazer chegar o livro a percorrer mais de 10 províncias, de norte a sul, ainda é um desafio e uma pequena editora não é capaz de fazer isso. Portanto, há um trabalho que precisa de ser feito Faltam empresas de distribuição do livro, no fundo, é isso? Empresas existem, mas eu acho que, mais do que isso, eu acho que é preciso apostar numa política de distribuição de livro ao longo do país, que é espantoso, Nuno, porque tens um livro, eu tenho algumas cópias de livros dos anos 80, que tinha uma publicação de 2.000 cópias, e hoje, com 2.000 cópias, quer dizer, quase ninguém faz 2.000 cópias, quase ninguém faz 1.000 tiragem, cópias. Não é? Estás a falar da tiragem. A tiragem, portanto, isso significa alguma coisa, significa que há provavelmente falta de alguma política de distribuição, de produção de livro que estimule também os autores a escreverem e a publicarem. Muitas das vezes são iniciativas privadas de pessoas individuais, de pequenas editoras que permitem com que os livros dos autores continuem a serem publicados. Olha, falamos há bocadinho do Prémio Camões, foi para a Paulina Chiziane. Como é que foi recebida a notícia aí em Moçambique? Foi uma boa notícia? Foi uma excelente notícia, Nuno. Eu tenho estado a trabalhar numa iniciativa com um amigo que está a estudar no Japão, que se chama 8090, que é uma iniciativa que faz a interligação, uma ligação intergeracional. Portanto, autores da geração 80, 90 convidam um autor ao seu gosto para conversarem. Portanto, nós depois transmitimos. E no momento em que anunciou-se o Prémio Camões, coincidentemente, nós fazíamos a transmissão da conversa com a Paulina Chiziane. Portanto, era o Dionísio Baúl, que é um jovem autor, filósofo, crítico literário, que entrevistava a Paulina Chiziane. E nós fazíamos a transmissão. Portanto, foi uma festa. Portanto, esta semana toda nós estamos em festa porque surpreendeu-nos, de facto. O fato de ser moçambicana é o terceiro Camões que vem para Moçambique, mas o fato também de ser a primeira mulher africana a receber este prémio, né, é motivo de festa até que venha o próximo Camões. O próximo Camões como poeta ou o próximo Camões prémio? Se calhar o próximo Camões poeta será moçambicano. O próximo Camões prémio. Fátima, vamos falar um pouco do teu trabalho. A Cristina já falou que fundaste uma editora, a Fafalag. Fazes as tuas próprias ilustrações, escreves livros de histórias para crianças belíssimas, um bocadinho no mesmo registro daquela história para o mapa de confinamento. Diz-me como é que surgiu tudo isto? Como é que tu de repente tu és uma escritora, uma ilustradora, uma mulher de negócios, uma editora? O que é que tu és? Ou és tudo? É tudo em um. É a baiana aqui na Europa, né? A gente tentando se virar. A necessidade nasceu de ter essa coisa.
a falta de editoras, a falta de ter um canal aberto. Eu penso que para muitas mulheres do Brasil, mulheres negras, tem muita essa dificuldade de escritoras de mostrar o seu trabalho. Então, eu tinha aqui um trabalho como educadora, então eu vi a possibilidade, ok, eu posso lançar meu próprio livro e levar até as pessoas. Uma coisa bem de bater na porta mesmo e vender o meu produto, eu fiz dessa maneira. Desculpa de interromper-te, mas a tua editora já esteve presença, por exemplo, presente na feira de Frankfurt. Sim, eu tenho um stand. Fez um Eu stand não estou esse ano, mas estarei no próximo ano, na feira. E já fui também convidada pela cidade de Munique, pela Bavária, para apresentar meus livros na feira de Bolonha, que isso foi, assim, para mim, muito, muito bom. Da Bolonha em Itália, ou Bolonha em Itália? Itália, sim. E o próximo ano quero ir também para Leipzig, para a feira de Leipzig. Já estive também na feira de Berlim. Então, eu estou sempre procurando, como eu falei, batendo na porta, e eu vou e eu mostro os meus próprios livros. O que está acontecendo com os meus livros é que eu estou tentando fazer uma boa qualidade, que a Alemanha exige sempre que o material seja um bom material para ser aceito. Ainda por cima de livros para crianças, não é? Exatamente. Tem que ter a capa dura, essas formalidades todas. Então, eu estou tentando levar esse meu trabalho e com essa ajuda da Língua de Herança, que é um grupo que trabalha com a comunidade brasileira, levando o português para as crianças, que tem muitos brasileiros também chegando agora, novos aqui. E isso abriu assim, uma outra porta que eu não imaginava, muito grande, onde eu faço bastante leituras, levo os meus livros para essas crianças. Está sendo muito bom. E a tua editora limita-se a publicar os teus livros ou tu também publicas livros de outros autores brasileiros? Como eu falei, eu publiquei essas duas coletâneas, foi essa aqui com as mulheres e as mulheres das letras também, o outono literário. Isso eu posso fazer como editora. Mas é aquela coisa, eu não tenho dinheiro. Agora, o Mélio falando, poderia ser uma união de trazer essas pessoas, sabe? Que escrevam livros para criança e mostrar pela Fafalag, mas eu não tenho recurso para fazer isso. Os meus livros eu faço sempre tiragens mínimas de 250, é muito pouco. E aí, vendo e faço mais, entendeu? Então, é uma coisa muito pequena ainda. Por isso, eu não me arrisco a convidar outras pessoas para participarem. Porque o risco Mas talvez seja isso que tu fazes agora, isto das microtiragens, ainda por cima para um país com 90 milhões de habitantes como a Alemanha, talvez seja o futuro, porque nós ouvimos sempre aí histórias de grandes tiragens que depois não vendem e os livros são destruídos, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, estás um passo à frente na evolução editorial. A necessidade faz esse passo à frente. Primeiro, eu não tenho um depósito para guardar esses livros. Né? Tudo funciona aqui na minha casa, né? Então, quer dizer, é muito difícil, além que a Alemanha cobra um imposto muito alto. Para a cultura também? Para a cultura também. Então, isso para mim é muito difícil. Mas, como eu falei, tem um pequeno stand de 4 metros, mas eu já me mostro na feira de Frankfurt. O meu primeiro encontro na feira foi em 2018, e para mim também foi de novo um marco, porque foi a primeira mulher negra brasileira com o seu stand na feira. Então, lá eu conheci a editora Acácia, onde hoje tem um livro pela editora Acácia, que também poderia ser um trabalho com o Mélio, essa troca com Angola, né? A editora Acácia lança bastante livros, eu acho isso muito interessante. Acácia é uma editora angolana. Angolana. Sim. Vocês falam disso off the record, quando sairmos. Olha, tu falaste agora do facto da tua identidade, uma mulher negra, brasileira. Vamos falar então desses temas menos alegres. Bem, tu vives na Alemanha, não é? Já falaste da história da Alemanha, nomeadamente do período daqueles terríveis anos 30, 40, do período da guerra. E a Alemanha desse terceiro Reich, não era? Foi um país cujo mesmo a Alemanha imperial do início do século XX, foi um país um império, se quiseres, que durante a primeira metade do século XX teve por aí a promover genocídios, no fundo, não é? Nós tivemos
a questão na Namíbia, na Polónia, na União Soviética. Temos o caso do genocídio e de limpezas étnicas dos piores que a humanidade já assistiu, não é? Falo, por exemplo, do genocídio dos hereros, do Holocausto, dos 20 milhões de eslavos mortos durante a guerra. Bem, tu falaste disso, nós conhecemos essa história. Mas eu já te ouvi dizer numa entrevista, não me lembro onde, acho que na RFI, aqui em França, foi na RFI aqui em França, eu já te ouvi dizer que tu, sendo brasileira, baiana, mulher, negra, verificas que o racismo é muito mais visível quando visitas Salvador do que quando estás em Munique. Uhum. O que parece um contrassenso, porque a maior parte da população na Bahia é negra, não é? Fala-nos dessa tua experiência. O que é que achas que está por trás? O que é que achas que está por trás disto? Como é que é? Como é que explicas isto? Falando de Salvador, a cidade onde 80% ou 90% negra, entra o Brasil é um país que a população ainda acredita que eles não são brasileiros. No Brasil, o brasileiro sempre tem que dizer, os meus avós eram italianos. Sempre tem que colocar uma cultura branca, né? Então, isso para os negros é muito difícil. Ser negro no Brasil é muito difícil, principalmente uma mulher negra. Homem, a gente vai dizer o quê? Que é mais difícil ainda, né? É aquela coisa, você não sai sem documentos, sendo um homem negro, né? Então, é muito difícil. O que eu vi aqui, o que eu vivo aqui, claro, tem um racismo, não deixa de ter um racismo, mas ninguém vai chegar e dizer, você é negra, por essa razão você não vai ter esse direito. Né? Isso não é falado, eu tenho direito como qualquer outra pessoa, porque aqui eu sou uma estrangeira. E isso eu aceito, porque eu estou aqui como estrangeiro. Mesmo tendo um passaporte alemão, vivendo aqui, falando a língua, eu continuo sendo uma estrangeira. Então, o alemão sempre faz essa diferença. Você é uma estrangeira. Muda só nos papéis, nos registros. Quando você chega e mostra um documento, então você é diferente. Mas, no mais, eu sou uma estrangeira. Então, isso é muito mais fácil para mim. Porque o alemão nunca vai dizer, você é estrangeira, por isso você não vai à escola. Não existe isso. No Brasil, não. Eu sou uma mulher negra e eu vivi isso. Por ser mulher negra, eu não tive oportunidade de ir para a universidade no Brasil. Né? Quer dizer, é muito mais forte. Quer dizer, eu não posso falar hoje como é o Brasil, porque o que eu vejo nas redes sociais são muitas mulheres conseguindo, vencendo, tendo empresas, escrevendo, aparecendo, coisa que na minha época não era possível. Tu saíste do Brasil ainda antes do Lula, no início do... Sim. Não vivi. Não viveste o período Lula. Mas como é que tenho de perguntar isto? Ou seja, tu sentes-te, no fundo, tu sendo brasileira, sentes-te quase como uma estrangeira no Brasil. E eu te pergunto, tu quando dizes que sendo negra tens dificuldade em ir para a universidade, isso tem que ver com a cor da tua pele ou tem que ver com o facto de normalmente, por seres negro, és mais pobre? Portanto, isso é das coisas horríveis que acontece no Brasil e, por exemplo, nos Estados Unidos, é que a tua etnia, a cor da tua pele condena-te a uma pobreza, tens mais dificuldades em sair da pobreza, não é? Isso é claro. Isso vem pela cor da pele. Eu faço leituras para brasileiros brancos, crianças brancas brasileiras, de pais brancos brasileiros. E quando eu chego, então a apresentação é assim, Fátima, a escritora. Isso muda, ele tira a minha cor e coloca como escritora. Então, tudo bem, eu aceito, eu vou e faço a leitura, porque eu sei que eu estou levando eu como mulher negra, mostrando para essas crianças a possibilidade de um negro não fazer um trabalho braçal, né? Mas que possa ser um escritor, possa ser um ilustrador, levando uma outra possibilidade para a cabeça dessas crianças, para ver um futuro melhor, né? E que os pais não entendem fazendo isso, que essa criança aqui na Alemanha, ela não vai para uma escola onde tem alemão, ela vai para uma escola onde tem o mundo. Uhum.
né? Dentro da Alemanha é o mundo, então as crianças vão estar em contato com outras crianças, com outras nacionalidades, com outra cor de pele, dentro de uma sala de Com aula. outra religião? Não é? Outra religião, exatamente. Mas o brasileiro, eu não sei. Eu acho isso muito difícil. Eu acho difícil quando eu faço contato com pessoas para fazer minhas leituras e é sempre assim, Fátima, eu tenho que falar para você uma coisa. Acontece sempre isso. São brasileiros muito ricos que estão aqui, eu não sei como eles vão aceitar isso. Quer dizer, aceitar que uma mulher negra conte uma história para o seu filho, não como uma pessoa que trabalha na casa, mas uma pessoa que escreve. Então, eu acho isso assim triste, mas é a realidade. O que não acontece com os alemães. É Fátima que vai fazer a leitura, não existe essa coisa, tem que ter cuidado. Eu não sei. É difícil. Bem, então quer dizer... É um tema muito difícil. É um tema então, difícil porque o brasileiro vai dizer que não. Eles não têm essa discriminação. O brasileiro é todas as culturas no Brasil, mas existe, é muito grande. Brasileiro dentro do Brasil e brasileiro fora do Brasil. Eles continuam, eles levam isso com ele. Eles são diferentes. Ou seja, passaram 130 anos desde a Lei Áurea, não é? Que acabou com a escravatura no Brasil. Eu falo muito com franceses, os portugueses, não vou pôr portugueses aqui ao meio, mas eu quando falo com franceses, os franceses adoram o Brasil, não é? Para eles o Brasil é aquele... Eles têm aquele país enorme, não é? É um paraíso. Mas eles ainda olham para o Brasil, principalmente desde que este senhor é presidente, eles olham para o Brasil e uma das imagens de marca do Brasil, a par do samba, se quiseres, é esta imagem do racismo. Eles sabem, qualquer francês sabe, que o Brasil tem problemas de racismo. Tu há pouco disseste que o facto, quando dizes Fátima, a escritora, tira o peso da cor. Tu achas que a cultura e a educação é talvez a única forma não digo acabar, porque se calhar nunca irá acabar, pelo menos nos próximos 100 anos, mas achas que é uma das formas, são duas formas, a cultura e a educação, de diminuir o racismo no Brasil e de fazer com que tudo se normalize, de certa forma, porque tal como está, não sei, mas parece-me incomportável que o país continue assim. Achas que a cultura e a educação são as únicas formas? Acredito que sim. A partir do momento que a cultura é para todos, a educação deveria ser para todos, for aberta, eu acho que se cria uma nova mentalidade. E isso muda tudo. Melo, vamos continuar com os temas sombrios. Tu há pouco ias falar da situação moçambicana, que às vezes a realidade moçambicana quase que ultrapassa a ficção. O Moçambique é um país com muitos problemas. Tu tens no norte, existe aquele problema que foi muito falado aqui na Europa, menos falado que deveria ter sido, mas foi muito falado, que é o problema relacionado com o braço armado do Estado Islâmico, ali na fronteira com a Tanzânia. Existem problemas de pobreza, grandes problemas de iliteracia também, quando sais de Tete e de Maputo, quando vais mais para as pequenas cidades, nota-se isso. Depois também tens a questão das alterações climáticas, que terão um forte impacto também no território moçambicano. Bem, perante este cenário, apesar das notícias positivas do ponto de vista da literatura com a tua geração, como é que tu vês o futuro de Moçambique, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista do bem-estar socioeconómico do povo moçambicano? Uma pergunta muito concreta. Foram descobertos no norte de Moçambique enormes jazidas de gás natural que poderão dar bem-estar a todos os 30 milhões que daqui a 50 anos, estamos a falar daqui a 30, 40 anos, estamos a falar de 50 milhões. A população moçambicana vai crescer exponencialmente até ao final do século. Tu achas que estas enormes jazidas
foram encontradas no Oceano Índico ao largo do país podem contribuir para a melhoria da situação? Ou, pelo contrário, achas que a corrupção não vai permitir que nada seja feito? Eu acho, Nuno, que esta é a pergunta mais difícil que fizeste de todas. E as outras também foram difíceis. Eu acho que esta é a mais difícil de todas. Confesso que é mais difícil. Talvez venha outra mais difícil, mas de todas foram feitas. Esta é que supera de facto as outras. Bom, eu sinto que o Nuno de facto conhece os problemas, pelo menos os problemas são divulgados na mídia a respeito de Moçambique. Temos agora a correr um julgamento do escândalo financeiro de há uns anos, que já se passam 45 dias, com transmissão em direto, portanto, que é uma coisa que as pessoas estão a acompanhar pelas redes sociais, pela televisão, e que, se tu paras um pouco, dás uma pausa e refletes, aquilo não parece ser muito verdade, que as pessoas tenham tido coragem de arquitetar todo esse esquema. Tens, de facto, o problema dos ataques militares no centro do país. Pronto, o líder desse grupo que protagonizava esses ataques, há pouco tempo morreu num dos ataques. E depois tens um outro problema que é mais para o norte, que é o problema, de facto, dos ataques dos homens que a mídia divulga que são islâmicos. Portanto, eu não posso afirmar com muita certeza, mas é a informação que a gente recebe. Portanto, fazes uma leitura disto e eu acho que isto resultaria num trabalho literário sobre isso. Pareceria mais ficção do que de facto o que está a acontecer. O facto é que, Nuno, eu acho que o grande problema que nós temos em Moçambique, por exemplo, em relação aos recursos, porque é um país de facto rico em recursos naturais, eu acho que o grande problema é a falta de visão sobre o futuro. Uma visão compartilhada, uma visão que a nação, que o governo, o cidadão tem em relação ao seu país. Okay? Porque eu acho que é um bocadinho difícil conduzir um país para um determinado destino se não há uma visão clara sobre os próximos 20 anos, sobre os próximos 50 anos. Dá a impressão de que o país vive um momento, né? Vive hoje e amanhã não se sabe o que é que vai acontecer. Chega o amanhã, a gente vive o amanhã e depois é outro dia. Não há uma planificação, de facto, a longo prazo sobre como é que esses recursos podem ser geridos, como é que esses recursos podem beneficiar as comunidades. Isso é no geral, mas também é na própria literatura, que apesar desse momento bom que está a atravessar, que é a minha percepção, não sinto que, como geração, temos uma visão sobre o que é que nós queremos da literatura moçambicana. Ela vai acontecendo em pequenas parcelas, vai acontecendo de forma individual, cada um vai fazendo como pode, com os recursos que tem, mas não há uma visão, não é uma necessidade de facto de termos de escrever a literatura e definirmos padrões, não, mas é uma visão que eu acho que era importante termos enquanto uma sociedade, enquanto uma comunidade, que isso ajuda depois a próxima geração a dar continuidade, né? E não a estar só por estar, a viver só por viver, a fazer só por fazer. Então, eu acho que falta um bocadinho disso, falta essa perspectiva futurística, falta essa visão sobre o que é que a gente pode fazer como um povo de forma coletiva. Eu não sinto isso. Eu acho que essa geração, principalmente, não sente muito isso. Nos anos anteriores, por exemplo, os que lutaram pela independência, eles tinham uma visão clara, que era libertar o país, que era
ter os moçambicanos a liderarem e a traçar os rumos do país. E isso foi atingido. Moçambique chegou à independência em 75. E provavelmente a outra geração que seguiu também tinha uma visão mais ou menos clara, né? Que era, de alguma forma, libertar a liberdade econômica, que ainda é um desafio. Mas agora eu não sei, parece que há uma dispersão sobre o que é que como nação, sobre o que é que como um povo podemos fazer para tornar Moçambique um país melhor. Bem, esperemos que essa visão a longo prazo chegue à elite política moçambicana. Mélio, continuamos contigo e vamos terminar, já passamos a hora. Vamos terminar, vamos falar de língua portuguesa, que é o instrumento que nos une aqui, a três pessoas tão diferentes, nascidas em três locais tão afastados. Mélio, eu há pouco falava-te da demografia em Moçambique. A verdade é que existem projeções da ONU que indicam que ao longo deste século XXI o centro demográfico da língua portuguesa passará do Brasil, onde está hoje, com os seus 200 milhões de habitantes, e passará para a África. Angola e Moçambique, só estes dois países africanos, que são os maiores países africanos de língua oficial portuguesa, juntos ultrapassarão o Brasil em número de habitantes. Portanto, o Brasil vai estagnar, vai diminuir um pouco, e juntos, Angola e Moçambique passarão os 200 milhões de habitantes. Eu há umas semanas falei com um escritor da tua geração, o Agnaldo, e ele disse-me que a língua portuguesa, apesar de ser a língua do outro, a língua do colonialismo, uma língua exógena, no fundo, que foi imposta em contexto de opressão colonial. Às vezes aos portugueses custa dizer isto, mas foi um instrumento de opressão colonial. É a única de todas as línguas moçambicanas, e temos de lembrar quem nos ouve que Moçambique tem muitas línguas, mas esta, o português, apesar do seu passado e da sua origem, é a única capaz de fomentar a coesão nacional em Moçambique. Tu estás de acordo? Ou achas que as outras línguas moçambicanas têm também um papel nesta missão de fomentar a coesão nacional em Moçambique? Eu gosto desse ponto em relação ao facto de levantar isso, o fato de a língua portuguesa ter sido de facto um instrumento de opressão, e as pessoas tiveram obrigatoriamente que aprender a língua, né? Das piores formas, não é? Das piores formas que podia haver. Por isso que 5 anos depois da independência, havia de alguma forma um número de pessoas a falarem a língua portuguesa, mas não passava de 1,2%, 1,3%. Portanto, era uma percentagem ínfima que vai crescendo ao longo desses anos, depois de ter sido considerada a língua oficial de Moçambique. E, sim, eu acho que a língua portuguesa tem sido um instrumento importante de conexão entre os diferentes povos, porque Moçambique somos um povo, mas dentro desse único povo temos povos. É um país multiétnico, não é? Multiétnico. Muito, muito. São mais de 20 línguas. Não podemos esquecer que os países africanos, nas fronteiras dos países africanos atuais, foram construídos, lá está, pelo colono branco, não é? Sem respeitar as divisões internas dos povos africanos, nem a vontade dos próprios africanos, não é? Pois, e os resultados disso ainda hoje... As guerras civis e tal. Podem ser sentidos. Então, dizia, são mais de 20 línguas nacionais, e sem a língua portuguesa, hoje, para mim é difícil imaginar como é que eu poderia viajar para o centro de Moçambique, como é que eu poderia ir para o norte, como é que eu poderia percorrer os mais de 250 quilómetros do país para me comunicar com o outro. Portanto, a língua portuguesa acaba assim sendo esse instrumento de ligação dos povos, uma língua que permite o acesso aos serviços sociais, permite maior inclusão, porque conecta as diferentes pessoas de diferentes partes do país. Agora, uma coisa interessante, Nuno, e que tem estado a acontecer, e que eu gosto muito, é que a língua portuguesa que a gente fala em Moçambique não é exatamente a língua portuguesa em termos de expressão, da mesma forma que ela se manifesta em Portugal, ou
ou se manifesta no Brasil. Eu acho isso interessante porque é como receber um instrumento e a gente adaptar as nossas condições. É receber um instrumento de trabalho, um instrumento de comunicação e a gente adapta as nossas condições. Deixa-me só dizer-te, adaptam, e tal como aconteceu com o português do Brasil, melhoram-no em muitos aspectos, enriquecem o instrumento. Sem dúvidas, porque assim a gente sente que está a falar a nossa língua. Sem isso, de facto, haveria essa sensação de que estou a usar o instrumento de outro, seria difícil essa apropriação que tem estado a acontecer. Há termos assim diferentes, por exemplo, que no Brasil não são usados regularmente, que em Portugal não são usados regularmente. Aqui a gente mata bicha, para dizer pequeno almoço. Aqui a gente, por exemplo, vai... Aqui em Portugal também se diz muito isso. Portanto, são termos que a gente vai usando, são termos que vão ganhando corpo em Moçambique. Há um termo, por exemplo, que acaba sendo de alguma forma metáfora, se a gente quiser traduzir isso para a língua portuguesa, mas numa das línguas nacionais, por exemplo, a gente pode dizer o caro, né, dormiu lá fora. Quer dizer, na língua aqui nacional, a gente quando traduz para português fica de facto o cara dormiu lá fora, mas que não, em português, falado em Portugal, é uma coisa que não funciona muito bem. Portanto, para mim a coisa mais interessante é isso, é essa adaptação, esse ajuste da língua que ao longo do tempo temos estado a fazer como moçambicanos. E há poucos dias eu li um comentário de uma professora aqui que dizia que não dizia português, mas dizia moçambiquês, que é essa adaptação que a gente faz do português para um português que de facto fale ao nosso tom, para um português que de facto está ligado ao nosso espírito, à forma como nós comunicamos. É por isso que às vezes a gente sente, assim, quando a gente fala com os portugueses, eles parecem um bocadinho mais frios, porque a forma como nós expressamos a mesma língua é diferente, tem um calor, tem uma coisa ali que é diferente, sentindo, ouvindo, é de facto diferente. Por isso que eu acho que saímos a ganhar com essa adaptação, saímos a ganhar em termos de português, a conectar os povos, a conectar o país inteiro. E pronto, acho que é, penso que é isso. Mas deixa-me então perguntar-te outra coisa. Depois poderemos ter o reverso da medalha. Quer dizer, do meu ponto de vista, se quiseres é um ponto de vista um bocadinho ideológico, mas é o meu ponto de vista, não posso fugir a isto. Quantas mais línguas existirem num país, mais rico o país é, porque as línguas são a representação das diferentes culturas. O que eu te pergunto é se essas 20 línguas nacionais que sempre existiram, pelo menos desde largos séculos em Moçambique, não correm um risco de desaparecer por causa desta hegemonia da língua portuguesa como instrumento de ligação e de coesão. E se não consideras, se isso acontecer, que Moçambique e a cultura moçambicana ficará um país muito mais pobre? Porque a verdade é que há notícias todos os dias há uma espécie de extinção em massa de centenas, se não milhares de línguas pouco faladas. E o que acontece é que estas línguas europeias, e por exemplo o árabe, e o mandarim e tal, começam a esmagar todas essas pequenas línguas e vão desaparecer. Quer dizer, a humanidade ficará muito mais pobre. O que eu te pergunto é se Moçambique não corre esse risco. Sim, corre esse risco, isso é um facto. Nos centros das cidades, por exemplo, já é um bocadinho difícil encontrar pessoas a falarem, em Maputo, por exemplo, a falarem com segurança xangana. Começa-se a sentir esse desaparecimento progressivo, pelo menos nos centros urbanos, pelo menos na cidade de Maputo, que é o espaço que eu melhor conheço as pessoas, converso, lido com as pessoas. Há esse risco, mas pronto, eu acho que é uma decisão que pareceu-me interessante há uns anos, que é passamos a ter uma educação primária bilíngue, né?
porque havia uma coisa engraçada que acontecia, engraçada e interessante, porque as crianças iam para a escola e aprendiam pela primeira vez a língua portuguesa na escola. Portanto, o professor tinha dificuldades. Se é um professor que sai do sul para o norte, por exemplo, é uma outra língua que domina, sai do sul para o norte, para lecionar é um desafio, né? Porque tens uma criança que não fala português, não fala língua portuguesa. E, portanto, penso que com essa abertura, com essa inclusão das línguas locais, portanto, o professor pode, vamos lá supor, a pessoa fala Xangana no sul, a criança vai para a escola falando Xangana, pode falar Xangana e pode falar português. Eu acho que isso foi uma decisão acertada no sentido de pode contribuir para a manutenção das línguas locais, principalmente nesses primeiros anos de escolaridade. Eu acho que é importante esse exercício de língua, esse exercício de estar a falar tanto português para saber se comunicar com os restantes. Tu falas Xangana, Mélio? Sim, eu falo Xangana. Fluentemente, seguramente? Seguramente, eu falo Xangana seguramente. Portanto, o próprio Xangana, por exemplo, Nuno, que é uma língua que domina a zona sul de Moçambique, Maputo, Inhambane e Gaza, é uma língua que também tem pequenas variantes, né? Tem pequenas variantes e sente-se essas diferenças. Mas, portanto, a resposta é falo fluentemente, comunico-me em Xangana porque tive a oportunidade também de falar Xangana. Falar Xangana e português em casa. Portanto, acho que fui sortudo nesse sentido, mas tenho amigos que cresceram na cidade de Maputo, mas que ou não falam completamente Xangana, ou falam, mas falam com muita insegurança. É como ter um instrumento que não dominas, né? Vai experimentando, vais pisando, mas com muitas dúvidas sobre, de facto, como é que esse instrumento funciona. Fátima, tu também vives num mundo de muitas línguas, não é? Não falas Xangana, calculo, mas... Eu falo baianês, né? Em Salvador nós temos o baianês. Que eu adoro. Olha, eu também vivo. Aqui em casa falamos 4 línguas misturadas. Tu aí falas pelo menos 2, o alemão e o português, se contares com o baianês. 3. 3. O que te pergunto é, nós falamos há bocadinho da tua identidade, dessa tua identidade complexa que tu tens, e pergunto em que sentido e em que níveis a língua portuguesa faz parte da tua identidade enquanto pessoa. O que significa falar português para ti? Aqui os franceses já nem dizem que o Brasil fala português, mas sim que fala brésilien. Encontras muitas vezes nos livros traduit do brésilien. Alguns põem português do Brasil, mas agora é o brésilien. Mas isso também tem que ver, lá está, com o facto dos franceses não encararem muito bem que o português seja mais falado que o francês a nível de língua nativa, da língua materna. Não é? Mas lá está, eu desviei-me aqui um bocadinho com esta parte. O que é que tu sentes, em que sentido, em que níveis é que faz parte a língua portuguesa da tua identidade, em que níveis é que construiu a tua identidade? Tão complexa. A língua me deu abertura. Quando eu cheguei aqui, só falando português, eu pude, então, me comunicar com outras culturas, como Angola, Moçambique, com a minha língua, né? Quer dizer, tive essa segurança, quer dizer, a língua portuguesa é a minha casa, é a minha segurança. Apesar de não falar um bom português. Não falas perfeitamente. Não falar um bom português, mas é a minha língua. Né? Eu acho que o bom português é um problema. Temos que questionar cada vez mais se de facto temos de ter o bom português assim padronizado. Eu tenho estado de facto a me questionar com certas dúvidas. Desculpe-me interromper, de facto era só... Isso não existe, o português padrão é um mito. Não, mas como o Médio estava falando, no Brasil, por exemplo,
existe um novo português que é dentro da comunidade, né? Das favelas, hoje comunidade, eles têm um novo português, né? Ele a identificação dele, o linguajar, é um português, mas uma nova língua, né? Um português, uma nova língua da comunidade, onde eles ali estão vivendo o que eles vivem, dessa maneira eles falam, né? Mas eu acho muito importante a escola e que a gente aprenda a nossa língua, o português na escola. Isso seria muito importante para o brasileiro, todos os brasileiros têm direito à escola. A aprender o português, a ter direito à literatura, aos livros, que isso não é dado para todos no Brasil. 2021, mas isso não é aberto para todos. Tu achas que a escola brasileira tem pública, neste caso estou a falar da escola pública, que é que me interessa. A escola pública tem problemas em ensinar... primeiro, não, parece, pelo que tu dizes, não é universal, nem toda a gente frequenta. E o que é que achas da qualidade pública, da qualidade da escola pública brasileira? Não é suficientemente boa? Eu acredito que não. Quer dizer, eu não posso falar muito, né? 26 anos morando aqui, sem ter essa convivência direta do Brasil, mas... Tu tens filhos na Alemanha? Eu tenho filhos aqui. E eles falam português? Falam português. Aprenderam-no contigo? Aprenderam comigo, e a mais velha aprendeu na universidade também, português. Não, essa é a língua, é a minha língua, é o que eu posso dar para os meus filhos, né? E é por isso é a minha alegria de escrever os livros em português e passar também para essas crianças que estão aqui, que a língua é maravilhosa, que a língua é viva, né? E que é o português, que a gente não pode esquecer o português. É a nossa língua, é a nossa... Quer dizer, eu digo isso para mim, né? Isso é a minha vivência, é a minha história, é a língua portuguesa. Né? Okay. Onde eu passo férias em Portugal, compro bastante livros em português e posso ler. Isso é uma coisa maravilhosa. E me identificar, isso é muito lindo. É uma língua muito nossa. Bem, ficamos então com essa mensagem de otimismo, depois de algumas conversas mais sombrias que tivemos. Obrigado, Mélio, obrigado, Fátima, por terem participado, por ajudarem a enriquecer não só este projeto do Máfabos do Confinamento, mas com o vosso trabalho a língua portuguesa, que não se quer padronizada. Eu, pelo menos, não quero uma língua portuguesa padronizada e esclerosada e escolástica. Eu quero uma língua, desde que nós nos consigamos compreender todos, com 3 sotaques diferentes, nós conseguimos compreender, ótimo. E um dia a ideia de aprender xangana, Mel. Porque não? Eu teria gosto de dar as primeiras instruções. Obrigado, pá. Obrigado, Mel, obrigado, Fátima. Passo então a palavra à Cristina. Agradecemos aos participantes desta mesa redonda, a Fátima Nascimento, o Mélio Tinga e o Nuno Gomes Garcia. Muito obrigada a todos por este debate que foi extremamente rico em torno de troca de experiências, novos projetos e sobretudo sobre literatura e língua. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão, à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 6 edições, com a de hoje, e que todas elas se encontram disponíveis no site da Gulbenkian Paris e na página Facebook da Biblioteca. Uma vez mais, obrigada a todos.